Bom dia, Dani, Ari. Bom dia. Vamos ver aqui nossos pincéis. A gente vai pintar um cocoricó. Quem for pintar junto tem a sal de cozinha mesmo. E o spray aquele de água, quem tiver. Quem não tiver pode usar a mãozinha. Deixa eu só encontrar a nossa foto aqui. Vamos lá, que esse aqui é um pouquinho mais demoradinho. Aqui. Vamos lá, então. Tô meio quietinha hoje, porque eu tô com uma dor nas costas. Eu acho que eu fiquei muito tempo na mesma posição pintando, e aí eu tô com uma dor. E aí eu tomei um remédio, e eu com remédio sou muito esquisita, porque eu tomo um paracetamol e eu durmo. E aí é por isso que eu tô meio lentinha. Tá, vamos fazer o nosso olho. Vou aproximar aqui pra vocês ficarem bem pertinho de mim. E para que vocês consigam enxergar muito bem a minha mão que tá por fazer aqui, ó. Até que o meu queimado tá começando a curar. Essa quarentena não tá fácil, né? A gente fica sem fazer a unha, sem arrumar cabelo. Como se essa fosse a dificuldade da quarentena. Chega até a ser horrível falar um troço desse. Ontem, meu marido inventou que ele tinha que cortar o cabelo. Não tem como cortar o cabelo porque não tem barbeiro. Adivinha quem cortou o cabelo e barba dele? Eu. Fiquei com medo de perder o marido, fiquei com medo de muita coisa. Mas no fim deu tudo certo e eu descobri que eu levo jeito até pra cortar cabelo. Tá, eu vou começar aqui pelo olho. Que vocês sabem que eu gosto de começar sempre pelo olho, tá? Eu vou dizendo as cores que eu tô usando. E aí, como eu fico conversando aqui e pintando ao mesmo tempo, se eu esquecer de falar alguma cor, vocês perguntam, tá bem? Vou arrumar aqui direitinho. Tá. Ali nos stories, quando eu postei o processo do cocoricó aqui, me perguntaram que sal é. Esse aqui é sal de cozinha mesmo, tá? Se quem tiver o grosso, sal grosso, também tem um efeito bem legal, tá? Mas é sal normal, sal de cozinha pode ser, tá bem? O sal grosso também funciona. Tá, vamos lá. A primeira cor que a gente vai usar, eu gosto de usar no fundo do olho aqui, um pouquinho do... Pode ser o amarelo ocre. Tá? Estão vendo a minha paleta? Então, né? Tá, aqui. Pronto. Aqui. E a gente vai usar... Eu só vou deixar uma partezinha aqui que tem um reflexo no olho de fora. Fora isso... Só essa partezinha aqui do olho, que é um reflexo. O restante a gente pode passar a tinta. E também tem a partezinha branca, tá? Do olho dele. Aqui nesse cantinho, tá? Enquanto seca essa parte aqui, eu vou fazer o bico. Porque é importante que essa primeira camada aqui seque, para que a gente possa fazer a segunda camada. Porque na hora de fazer o lifting vai ficar mais bonito, tá? A gente vai ter um reflexo mais bonito. Eu vou aproveitar que eu tô com o amarelo aqui na minha paleta. E eu vou passar ele aqui no meu bico. Meu bico não é muito amarelo, mas depois que secar, ele vai suavizar. Eu vou passar em tudo, menos aqui, ó. Aqui no meio eu vou deixar essa parte branca ali, tá? Não sei se vocês estão enxergando bem, mas depois quando eu vou postar a foto que eu tô usando como referência, aí vai fazer mais sentido. Ali eu não vou passar, porque tem um reflexo, tá bem?
papel na mão. E ó, a gente limpa o pincel e vem fazendo. A gente vai fazer muito nessa pintura o blending, tá? Aproveitando que tá úmido aqui ainda, eu vou pegar, fazer uma mistura de Burnt Sienna. Vocês estão enxergando a minha paletinha, né? Vou colocar em cima aqui do galo mesmo. Aqui. E aí eu vou aproveitar que tá úmido tudo aqui. Peraí que essa parte aqui não tá tão úmida, não. E aí eu vou largar aqui porque eu quero que fique bem suave. Então, ele vai espalhar um pouquinho mais aqui. Aqui. Tem só umas manchinhas aqui. E aqui dentro. Um pouquinho mais, porque aqui é o bico aberto. Tá? Se for preciso dar uma ajeitadinha aqui com o pincel, fica livre, tá? Pra dar uma ajeitadinha. Na pontinha do bico, vou pegar um pouquinho do... Essa paleta aqui devia estar aqui. Ainda tô me encontrando aqui, né? Na verdade, quando vocês forem pintar, eu tenho o problema aqui da câmera, né? Que eu não quero tampar nada pra vocês. Quando vocês forem pintar, deixem sempre a tinta de vocês no lado contrário da mão de vocês. Mas eu quero que vocês vejam a minha paleta. Aqui fica água, que é a luz, tá? Mas pra mim, eu vou me adaptando aqui, vamos ver como é que funciona. Eu esqueço de um dia pro outro como é que eu faço. Tá, deixar assim, depois a gente volta pra dar mais uma ajeitadinha no bico, tá? O olho já tá seco. Opa, desculpa. Não, aqui ainda vou colocar um pouquinho de mais escurinho aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tá, beleza. Vou fazer o olho. Não funcionou. Vocês me desculpem essa mudança de planos, mas não funcionou assim. Assim acho que vai ser melhor. Vamos fazer a segunda camada do olho. Eu vou pegar o Burnt Sienna. E vou passar aqui como segunda camada do olho. Esse olho aqui, eu vou pegar um pouquinho do Cadmium Yellow, do Cadmium Red. Ele é um pouquinho avermelhadinho, esse olho. Então, se tu quiser chegar mais próximo da referência, mistura um pouquinho de Burnt Sienna com um pouquinho de vermelho, tá? Tá bem espessa a minha tinta. Proposital, tá? Porque aqui ela pode ficar bem pigmentada. Aproveitando, meu pincel tá aqui já, perto do olho. Eu vou lavar ele e com ele sem tinta, sem água, só úmido. Eu venho aqui, ó, e vou fazer um pouquinho desse lifting. Isso aqui vai fazer com que vocês tenham um reflexo bonito no olho, ó. Aqui, ó, só ao redor, não precisa ser muito, não precisa tirar toda a camada de baixo, é com a mão bem leve, tá? E agora aqui no meio, vou passar essa música porque eu tô enjoada dela. Essa também, essa eu gosto.
tão forte. Ah, sim, vou aproveitar e vou fazer o... Eita, meu nome, o reflexo aqui do olho. Que ele tem um pouquinho... Sobe um pouquinho ainda aqui do próprio Burnt Sienna. Tampa um pouquinho ali. E um pouquinho do azul. Eu gosto de usar o... Ai, que o Instagram vai me bloquear, vai me derrubar. Se eles ouvem Queen, eles me bloqueiam. Eu gosto de usar o ultramarino para fazer reflexo. Acho que fica suave, acho que fica bonito. Tá? É só um ciricuticozinho. Porque não, esse reflexo aqui não é branco, tá? Vou colocar um pouquinho mais longe para vocês conseguirem ver melhor, tá? É um olho bem forte mesmo, da referência, que vocês olharem bem. Ele é um olho quase laranja, tá? Ele é bem pigmentado, bem forte mesmo, tá? Então, se vocês quiserem deixar parecido com o da referência... E lembra, referência não significa que a gente precisa fazer uma cópia, uma referência, tá? Vocês podem fazer parecido, pode ser uma releitura, não precisa se prender muito à referência. Eu gosto, vocês já sabem, já me conhecem, eu gosto de fazer o olho ser muito bem parecido, tá? Essa é uma coisa minha. Aqui no bico, não é uma regra voltar pra cá, tá? Eu só quero dar uma ajeitadinha aqui. Vocês veem que eu não gosto de contornar a minha aquarela, tá? Mas ao mesmo tempo eu gosto de dar tipo um acabamentinho aqui para que as pessoas consigam enxergar, porque o papel é branco, né? Então eu gosto de vez em quando, principalmente no bico que é clarinho, eu gosto de fazer... funciona quase como um contorno, mas não é bem um contorno. Então vai com calma, não coloca uma cor muito forte, porque senão vai ficar como se eu estivesse fazendo com a caneta. Que não é errado, não fica feio nem nada. Mas eu não curto muito, não gosto de fazer. Aqui embaixo tem um escurinho aqui que eu já vou aproveitar e deixar aqui, tá? Tá, agora a gente vai fazer a crista. Aqui eu te dou um conselho que nem sempre eu cumpro com isso, às vezes eu não consigo. Vou só limpar aqui um pouco a minha paleta, que eu não quero que misture aqui, tá? Nessa hora, vocês têm que fazer a tinta para que vocês consigam pintar toda essa crista aqui, a de cima e a de baixo. Não sei se chama crista isso aqui também. E olha que eu sou da colônia, mas não sei como é que chama essa parte de baixo. Acho que é crista também, tá? É a mesma cor. Se vocês colocarem um vermelho aqui e o outro aqui, pode ser que destoe um pouco. Então o ideal é fazer uma mistura bem grandona agora, tá? Que dê suficiente para o galo todo. Com um tanto de treino, a gente vai conseguindo treinar o nosso olho. E aí a gente consegue chegar naquela mistura de novo, ou pelo menos parecido. Mas não contem com isso, tá? Às vezes é possível, às vezes não é possível. Então eu vou usar aqui, ó. Usem o vermelho que vocês tiverem aí, tá? Eu tenho um vermelho que eu não tô encontrando agora. Aqui. Que é o Light Red. Que é um vermelho que eu pouco uso ele, tá? Ele é muito parecido com o Burnt Sienna. Então, se vocês não tiverem esse aqui, podem usar o Burnt Sienna, tá? Que na maioria das paletas tem o Burnt Sienna, então pode ser. Porque ele é um vermelho assim, ó, meio... Como é que eu vou dizer? Meio terracota, não é bem vermelhão. E aí eu misturo ele com o meu Cadmium Red, tá? E aí, vou tirar bem aqui, ó. Não tenha medo de botar a mão na tua aquarela. Esse tanto de tinta aqui vai fora se tu não fizer isso, tá? Eu gosto de fazer porque um pincel grande, ele junta muito, ele consegue pegar muita água e muita tinta. E se eu não faço isso, ele vai todo fora. Essa mistura aqui, primeiro que eu vou testar pra ver se é o que eu quero, tá? Tá, assim mesmo, tá? Eu gosto de pegar agora um pouquinho do ultramarino. Coloca aqui na paleta, porque tu nunca sabe quanto de azul tu vai pegar. Se tu pegar direto da paleta e colocar aqui, pode ser que tu estrague toda a tua mistura. Então eu venho num cantinho aqui, bem tímida,
E eu vou incorporando aqui, porque eu quero um vermelho assim, tá? E aí, bem no cantinho aqui de cima, eu vou colocar mais azul, porque as regiões mais escuras eu vou usar essa mistura aqui, tá? Aqui, tá, vamos lá então. Nesse outro galo aqui, eu umedeci o papel e depois coloquei a tinta. Esse aqui eu vou fazer diferente, porque quando a gente vai poder comparar os dois depois, tá? Porque eu vou pintar de forma diferente esse aqui. Quando a gente coloca tinta onde tem água, onde tá úmido, a gente faz a técnica de molhado no molhado. Quando seca, ela fica muito mais suave do que quando a gente coloca a tinta direto. Então eu quero que fique bem intenso. Então eu já vou vir com a cor aqui. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Assim. Aqui a gente precisa de concentração, tá? Nessa parte aqui da camada, a gente não quer perder o momento de botar o sal. Então tem que ser rapidinho, ou então tu para o que tu tá fazendo e coloca o sal, tá? Porque não pode secar. Já vou aproveitar aqui, ó, e ir colocando aos poucos aqui a parte mais escura. Onde eu enxergo que tem mais escuro, tá? Mas não é uma regra fazer isso aqui. A gente pode voltar depois e fazer depois que tiver seco, tá? Aqui eu vou cuidar porque tem uns pelinhos não, é pena, né, na galinha, que são da cor da pelagem, das penas do corpinho. Então eu vou cuidar para não colocar tinta aqui. Pode proteger com máscara, mas eu não acho que tenha necessidade aqui, tá? Que é tão pequenininho. Quer dizer, não é tão pequenininho e não é uma quantidade grande. Aqui eu tô sentindo que tá secando, então eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho do sal, porque eu não quero perder o momento. Se tiver seco, não dá mais pra fazer, tá? Tem que estar úmido. E continuo pra não ir deixando marca aqui. Ah, minha paleta, ela, nesse caso aqui, ela não tá inclinada, porque aqui eu não preciso da ajuda da... Não tô usando muita água com muita tinta, tá? Não tá, tipo, a paisagem que a gente faz, que a gente carrega de água e tinta, não tá carregado de água e tinta. E eu não quero, não sinto necessidade aqui da gravidade me ajudar a descer nada. Então eu não preciso, tá? Então minha paleta tá retinha aqui. Aqui a gente pode colocar mais salzinho. E também eu gosto muito de fazer o seguinte. Tapa aqui. Pode-se usar o papelzinho aqui. Eu gosto também de usar... Vou dar aqui o meu... A gente coloca fazer uma brincadeirinha aqui também com a água, tá? Vamos ver? Acho que vai ficar legal. O sal é legal de colocar quando já tá começando a dar uma secadinha. Então, Aline, ó, é exatamente isso que eu quero te explicar aqui. Se a gente coloca o sal onde tá muito molhado, ele não faz um efeito tão dramático quanto esse aqui, ó. Tá? Ele fica um pouquinho... Quase que a gente não vê o efeito. Então, o ideal
é que a gente coloque o sal quando a gente tá... Tipo, quando a gente faz a paisagem, eu falo pra vocês esperarem um pouco. Quando o papel tá começando a secar, tu vê que já não tá tão brilhoso, tem algumas partes que já tá começando a secar. Essa é a hora do sal, tá? E do spray também. Então, eu fico sempre atenta. Se eu vejo que tá muito molhado, eu vejo que não vai ficar um efeito tão legal, eu espero ir secando e eu vou colocando, tá? Vou aproveitar e já vou fazer a parte de baixo. Eu não sei se eu vou ter tinta o suficiente, mas eu já aprendi a mistura, né? A mistura é aquela... Não me esqueçam a mistura que vocês estão fazendo. Independente da tinta que vocês estão usando, marquem bem a quantidade de tinta, a quantidade de cada cor que vocês estão usando. Eu tô usando o Cadmium Red, que é esse bem intenso, e um pouquinho do Light Red. Ele não tá nem na minha paleta, porque eu quase não uso ele. Se tu não tiver, mistura um pouquinho do Burnt Sienna e faz o teste de cor. Vê ali no teu papel como é que fica. Essa mistura que eu tô fazendo aqui é a que eu cheguei mais próximo da cor original aqui. Mas aí não te apega muito, tá? Te preocupa mais com a técnica aqui, tá? Vou aproveitar enquanto tá úmido, não tem pressa de ir pra segunda parte, né? Eu vou aproveitar e trabalhar aqui as regiões que eu vejo que tem um pouco mais de uma cor num lado, menos de outra. Porque aqui ela tem mais um vermelho um pouco mais vivo aqui do que nas outras partes. Aqui. Aqui no cantinho eu vou pegar um pouco mais de azul. Vou colocar um pouco mais de azul aqui nessa mistura de vermelho. Um pouquinho mais aqui. Só porque tem uns contrastezinhos aqui. Só um pouquinho. Mesmo por cima do sal, tá? Não tem problema. Onde mais que eu vejo? Aqui, quem sabe? Tá. Outra coisa que eu vejo... Esse aqui é o Da Vinci, o número 2, tá? Ainda tá úmido aqui. Eu ainda posso fazer... Eu devia ter feito isso aqui antes do sal, facilita muito, tá? Mas é importante que seja molhado, essa é a única regra. E eu tiro um pouquinho aqui porque eu vejo uns reflexos aqui no topo da crista aqui. Aqui também tem um pouquinho, ó. Aqui no meio da crista, esses reflexos vai ser o próprio sal. Então não preciso me preocupar muito. Aqui também tem um pouquinho. Tá? E deixa secar. O outro era mais fino, sim, ó. Eu tô usando esse aqui. E esse aqui. Esse aqui é um Skoda 0. Tá? Mas qualquer um fininho que vocês têm aí faz o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com esse aqui porque ele carrega bastante água. Pincel que vocês tiverem que carrega bastante água e tinta. É aqui o segredo dessa crista aqui, pra ficar bem... bem fluida assim, é não ficar tocando muito. Vou aproveitar e vou colocar mais um espirro de água. Eu protejo aqui, porque se a gente deixa vazar, pode dar um... Tá, aqui tá bom, senão eu vou estragar. Tá, pronto. E a gente deixa secar e vai fazer a mesma coisa aqui com a parte de baixo, tá? Vamos lá. Aqui.
Aqui não esqueçam que eu perdi aqui no... Cadê meu lápis? Vamos ver. Aqui tem uma coisinha aqui sobe os risquinhos aqui. Aqui vai vermelho. Aqui já não vem mais. Desce. Tá, encontrei. Aqui tem mais uma bolotinha vermelhinha. Tá. Porque eu não quero perder... Vou te ajudar a usar o pincel mais fino. Fica livre, tá? Essa parte aqui eu queria ter feito antes. Então eu não vou deixar ela tão intensa para eu conseguir enxergar esse tanto de detalhe que tem aqui e depois eu volto. Porque se a gente tampa também tudo que a gente colocou de lápis, não tem muita serventia, né? Aqui. Tá. Vai descendo aqui, ó. Vou aproveitar e colocar enquanto a gente já tá aqui pertinho. Pega aí o teu, pode ser o Raw Sienna, pode ser o ocre. Te coloco um pouquinho aqui só pra aproveitar que o vermelho tá perto. E depois pode ser que a gente tenha algum efeito. E pode colocar um pouquinho de sal também. Na verdade aqui já pode colocar um pouquinho de sal aqui também. Não precisa ser muito, porque essa parte aqui não precisa de muita atenção. A gente gosta de brincar mais nas áreas maiores. Mas é legal colocar um pouquinho também, tá? E vamos descendo. O tanto de tinta que eu fiz não vai ser suficiente. Peraí que eu tenho que... Aqui. Já vou ler, só um pouquinho. Deixa eu só terminar essa partezinha aqui, porque eu não quero que fique manchado. Já vou ler, tá? Só colocar um pouquinho nessa mistura aqui, um pouquinho do azul. Ó, essa aqui é a mistura, tá? Um pouquinho do azul com um pouquinho do Cadmium Red. Só pra gente fazer uns contrastes legais aqui, ó. Primeiro que eu vou usar um pincel, outro pincel que não tem tinta. Limpar aqui, pra fazer um lifting aqui, que vai me ajudar a fazer uma marcação aqui, tá? Vai me ajudar, vai me guiar. Só faz um liftingzinho aqui, um pouquinho mais aqui. Bom que tá úmido, e aí a gente não tem um lifting tão agressivo, tá? Ele vai voltar um pouquinho, ele tende a voltar um pouco pro lugar. É só pra nos ajudar a dar um pouco mais de contraste. Aí agora sim eu coloco aqui embaixo mesmo, a parte mais escura, que eu enxergo. Tá? Aqui. Aí agora sim eu posso colocar um pouquinho do sal também. Largar aqui. Aqui. A gente vai por etapa, não precisa ter pressa, só que quando vocês estiverem fazendo uma parte importante como essa aqui, tem que ser ligeirinho, tá? Aqui. Limpa a mão daquele jeito que a mãe ensinou, as calças mesmo. Agora a gente tampa aqui. Aproveita que tá começando a secar. Depois de seco a gente consegue ver esses efeitos com mais clareza, tá? Aqui, tá, esse, pronto.
Deixa eu só voltar aqui um pouquinho e ler. Para aí. Espero que eu não tire aqui, ó. Esse final de semana eu coloco em prática. Que bom, muito bom. Tá, aqui eu já li, tá. Vamos ver o que mais tem de pergunta. Eu juro que vai facilitar quando eu tiver um outro suporte. Como você passa o desenho para o papel? Você usa ou faz a mão livre? Não faça a mão livre. Já vou te responder. Vamos ver se tem mais alguma. Eu uso decalque, tá? Eu uso papel vegetal para fazer o decalque. Ou então, quando eu tô com muita paciência, com muita tranquilidade no coração, eu faço grid, tá? Quando é assim um pouquinho mais complexo, tipo esse galo, a gente tem que acertar bem a proporção. Quando são coisas mais simples, tá? Como, por exemplo, uma pintura de uma paisagem, por exemplo. Aí eu vou à mão livre, tranquilo. Com o tempo a gente vai adquirindo um pouquinho mais de noção, a gente vai conseguindo fazer. Aí eu faço, tá? Agora, quando é assim, o galo, o macaquinho, que eu quero pegar tudo bem certinho, eu faço decalque, sem medo, tá? É assim que eu faço. O grid também é uma coisa muito legal, porque a gente sente que a gente está desenhando, mas ele é um pouco mais demorado. Então, eu faço decalque, porque eu dou muito valor para a pintura que eu tô fazendo, tá? Então, não te preocupa muito como é que tu vai fazer o desenho. Depois a gente faz um curso de desenho, aprende a desenhar. Aqui na parte de trás, ó, é um pouquinho mais escuro e é legal fazer isso para justamente dar o contraste aqui na frente, tá? Aproveitar e fazer um pouquinho mais intenso, que eu acho que não intensificou tanto. Aqui vocês conseguem ver, ó, o que eu tô falando. Então eu faço uma mistura um pouquinho mais forte aqui. Depois de seco a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor essa parte aqui. Tá? Tá, vou deixar, depois que a gente tirar o sal, depois que ficar tudo seco, a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor aqui. Agora o que eu vou fazer é trabalhar a região ali do olho. Vamos chegar mais pertinho aqui, pra vocês conseguirem enxergar o que eu tô fazendo. Ó, onde começou a secar, a gente já consegue ver que tem um efeito legal. Lá em cima ainda não tá seco, então a gente não consegue ver bem, tá? Lava pincel, tira excesso de pincel. Vou só fazer um branquinho aqui em cima que eu vejo aqui na imagem. E esse efeitinho aqui na horizontal não vai, o sal não vai fazer. Só um detalhezinho aqui, tá? Aqui. Tá, vamos pra região do olho. Aqui no olho, mesma cor, tá? O vermelho, tudo igual. Só que bem no topo aqui, ó, é um pouquinho mais intenso. Vou até usar um menorzinho pra não dar cacaca. Essa parte aqui é mais vermelha. Vermelho mais vivo, a gente vem. Tira o excesso da água, de tudo. Não adianta, tem que ter dois pincelzinhos. Um vai aplicando a tinta e o outro vai fazendo aqui, ó, o blend. Tá? Agora, ó, aproveita que tá úmido
E já coloco uma misturinha. Lembra daquele azul, misturinha de azul com o vermelho que a gente fez? A gente pode usar ela para as regiões mais escuras aqui do olho. Intensificar aqui. Deixa eu só aumentar aqui minha foto. Isso! Tá. Vamos ver. Ah, que bom, Nice, que tá gostando do galo. Quero ver eu tô fazendo teu galinho também. Se demorar pra secar, taca-lhe o secador em cima. Que ninguém é obrigado. Tá? Usa o secador pra secar. Até é importante usar o secador, porque a gente usando o secador a gente consegue ver como é que vai ficar o efeito. E às vezes a gente precisa colocar mais sal pra ter um pouco mais de efeito, vai depender de como tu quer. Quanto de efeito tu quer. Então é legal usar o secador. Tá? Entendeu tudo que eu tô falando? Bota esse pincel na boca. Tá, aqui embaixo tem uma parte bem marcante aqui, ó, do olho dele, tá? Que todo galo tem. Eu me criei num sítio. Minha família mora num sítio até hoje. E eu me lembro de pegar um galo no colo. O galo não é tão amigável assim. Mas eu tinha uns galinhos que eram mais tranquilos, eu pegava eles no colo e eu adorava ficar mexendo na crista deles, é tão molinha. Agora, se ele te bicar muito é porque ele não tá gostando, aí tu larga ele. A gente aprende isso na prática. Aqui tem uns detalhezinhos aqui no olho. Vou pegar o vermelho bem pigmentado aqui, ó. E aí a gente pode fazer o seguinte. Lava pincel, seca pincel. Aí, no olho, é só um detalhe legalzinho de fazer, tá? Não precisa fazer. Ele tem umas partezinhas branquinhas. Ele tem, tipo, branquinho, vermelho, branquinho, vermelho, branquinho, vermelho aqui em cima. Se tu conseguir tirar um pouquinho, quando tu for colocar o vermelhinho aqui, vai dar contraste, ó. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, quando vocês forem analisar a foto referência, vai fazer mais sentido, tá? Aqui. E aí eu vou parar e deixar secar essa parte aqui que não tá bem seca. E vou fazer a parte do corpinho, depois a gente volta só pra fazer os detalhes, tá? Que não tem pressa os detalhes. O que eu vou fazer aqui, pegar um pedaço de papel, vou colocar vocês mais longe. Vou limpar aqui um pouquinho da minha paleta. Essa aqui, de porcelana, eu tenho limpado mais do que as outras, porque eu consigo usar melhor a tinta aqui. Então é pouca tinta que eu tiro, é só um restinho mesmo. Mas senão eu não limpo minha paleta, tá? Pra não jogar tinta fora. Aqui eu vou fazer uma mistura de... A minha água tá bem suja, ó, tá quase vermelha. Então pode ser que o meu... Eu troquei pra fazer esse galo aqui. Eu troquei a água. Então pode ser que minha penagem... Se pelo é pelagem, pena é penagem, né? Pode ser que ela fique um pouquinho alterada. Isso também tem problema, é só um galinho, né? Ó, vou usar aqui, ó. Isso aqui é Raw Sienna. E se tu quiser colocar um tiquito de Burnt Sienna, mas é só um pouquinho, porque o fundo mesmo aqui nesse galinho é bem clarinho. E aí eu vou vir aqui. Cuida que aqui ainda tá úmido. Então, ou tu espera secar, ou se tu for impaciente, que nem eu,
tu vem com o pincel mais fininho que tu tem pra não fazer cagada. Aqui não vai dar cagada, mas não é, aqui eu quero ter esse detalhe. Ó, passamos ileso. Agora sim, vem com o pincelão. Ah, ainda faltou essa parte aqui também é vermelha, esqueci, boca aberta. Depois eu volto nela. Ó. Deixa eu ver se eu não vou esquecer de nada aqui, que eu não pintei, né? Tá. Tá. Aqui, se tu quiser deixar umas peninhas saindo, pode deixar, porque ele é meio... que eu não desenhei também. Esse aqui eu nem coloquei a fita ao redor, porque tá no papel bem grandão, não vai entortar. Enquanto tá úmido aqui, a gente tem que ser ligeirão, tá? Bem ligeirão. Vamos pegar aqui o Burnt Sienna. Mistura aqui mesmo, bem pigmentado, tá? Porque como de baixo tá úmido, a gente pode fazer várias coisas aqui. A gente pode encostar e fazendo um pouquinho das peninhas, ou então a gente pode ir dando os respinguinhos. Vai manchar toda a minha tábua aqui, mas o que a gente não faz pela arte, né? Aproveita que tá úmido. Aqui. Pode pegar o teu pincel mais fininho. Cadê? Aqui. Ai. Lembra que ontem a gente falou que não precisa fazer pelinho por pelinho, se tu não quiser? Era disso que eu tava falando, não precisa. Lembrando pena, tá tranquilo. Só vai na direção da pena, tá? Aqui já começa a vir mais pra essa direção aqui. Agora a gente vai misturar o sépia nessa mesma mistura aqui, tá? E de novo, aproveita que tá úmido. Vem com o teu borrifador, protege a crista, que já foi. Que bom que tá acabando minha água, vamos ver. Aqui, pronto. Aqui é conforme a tua necessidade, vê como é que tá reagindo o teu papel aí. Tá? Não botamos o sal ainda, então fique tranquilo. Deixa secar só um pouquinho antes de botar o sal. Tá? Vou aproveitar que eu já tô aqui e vou colocar um pouquinho na crista, pouca coisa. É só porque a crista dele tem umas coisinhas meio pretinha. Tenho bastante cuidado pra não respingar. Não que, de novo, não tem regra. É só porque eu tô tentando fazer mais comportadinho lá de fora. Então, testa no papel essa técnica aqui do dedo no pincel, tá? Pra ti não chegar não fazer uma coisa que tu não quer fazer, testa antes. Tá bem? Agora eu acho que... Vamos ver. Quero esperar o horário certo pra botar o meu... meu sal, tá? Porque aqui no corpinho é o lugar legal de fazer esse efeito.
Depois de tudo seco, a gente pode vir com calma colocar uns pelinhos pra dar uma ajeitadinha nele. Mas por enquanto é isso aqui. Vamos ver como é que tá? Tá, vou colocar um salzinho aqui, vamos ver. Vamos ver, peraí. Não, vou deixar assim, não vou colocar muito, não coloca muito, tá? Que não precisa também de tanto, e conforme tu vai vendo a necessidade. Eu acho que precisa mais de splashzinho, então vem aqui, lava, pega aqui o... Tô usando sépia. Lava. Nada me impede de usar o Burnt Sienna. Tá. Deixa meu galinho aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de sal. E um sprayzinho. E agora o que eu vou fazer é secar um pouquinho. Vou usar o secador porque eu vou fazer essa parte que eu esqueci aqui. E eu vou fazer cacaca. Então eu vou secar bem rapidinho usando o secador, tá? E aí depois a gente vem e tira todo esse sal e faz os detalhes, tá? Só um minutinho, já venho aí. Vou secar aqui com o meu secador. Acho que foi. Vamos lá. Aqui ainda tá úmido, ó. E aí eu vou aproveitar, né? Que tá úmido, vou colocar um pouquinho de sal. Tá, beleza. Belezinha, belezinha. Agora vamos fazer essa última partezinha aqui do vermelho. Como eu fui tonguinha e tirei todo o vermelho aqui, eu vou ter que limpar mais um pedaço aqui e colocar mais vermelho. Ó, red light que eu tô usando. Lava o pincel. Vou colocar um pouquinho do... Que cor é essa? Cadmium Red, que é um bem vivo, tá? Um pouquinho mais. E aqui no cantinho já deixa, ó, um pouquinho do azul junto aqui com o vermelho. Então, pra ter essa parte mais escura aqui, tá? Vou sentar. Deita meu papel aqui, tá? Vamos ver. Ah, aqui eu esqueci geral. Essa parte aqui devia ter sido pintada antes. Pode ser que fique um pouco marcadinha.
Aqui. Aí aqui, ó. Um pouquinho mais de azul, que não tem o suficiente. Um pouquinho mais de cadmium red. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho mais dele aqui, ó, porque aqui é mais escurinho, ó. Tem uma sombrinha a mais. Aqui eu vou pegar um outro pincel, já que esse aqui tá carregado de tinta e eu não quero jogar toda fora essa tinta, todo fora essa tinta. Aqui tem um reflexo que vai nos ajudar a fazer uma separação aqui. Feito isso aqui, a gente consegue do lado de cá colocar esse outro detalhe aqui, ó. Porque esse aqui é uma outra parte do galo. A gente pode subir um pouquinho pra cima pra tentar consertar essa falha que eu deixei aqui. Então, a gente faz o seguinte: lava o pincel, retira a água e suaviza aqui nessa região pra não ficar tão marcado. Pode ser que fique um pouquinho marcado ainda, mas pelo menos a gente vai evitar de ficar tão marcado. E como ele é cheio de efeitinho aqui na pena, também não tem problema se ficar uma manchinha ou outra. A gente tá fazendo mancha de propósito, né? Tá. Agora, basicamente pronto ele tá? O grosso do galo. Agora a gente vai trabalhando as sombras para poder dar um contraste maior. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma mistura um pouquinho mais intensa de azul, o red. E agora que tá tudo seco, a gente faz o seguinte: vai trabalhando onde tu vê aí. Aqui, ó, por exemplo, essa partezinha aqui, a gente coloca um amarelinho, pode ser o mesmo amarelinho da pelagem. Ele não é tão amarelo assim, mas aí não tem problema, porque a gente vem aqui, ó, com essa parte mais escura. E para fazer um blend igual. Aqui. Acha que tá muito marcado? Faltam 3 minutos para terminar a live? Bom, se faltar, eu termino na próxima live. Eu finalizo, salvo essa aqui como parte 1 do galo. E aí eu volto e termino o galo, sem stress, tá bem? O meu celular tá pra despertar de hora em hora. Às 2 horas ele vai despertar, porque eu tenho que tomar água. Vocês verem o nível da pessoa. Eu esqueço de tomar água então, e de fazer pausa. Então eu coloco o meu celular pra despertar. Como eu comecei essa live 2 minutos atrasada, tem uma chance muito grande do meu celular dar uns gritos aqui enquanto a gente tá na live. É só meu despertador. Tá, só detalhes que a gente tá adicionando aqui pra chegar mais perto da referência, tá? Se quiser fazer uma aquarela um pouquinho mais soltinha, não precisa de tanto detalhe assim, já terminou daí. Tá? Aqui dentro a gente intensifica, ó. Essa mistura escura que eu tô usando aqui é só o red, o cadmium red, com ultramarine blue. Nenhuma cor a mais, tá? Eu sempre falo pra vocês a cor que eu tô colocando. Ui. Aqui. Não esqueçam que hoje é o último dia pra se inscrever no curso Paint Pet. Até a meia-noite, tá? Na verdade, até as 23h53 e aí sai do ar. Ai, que legal! Aline, que legal! Muita gente me mandando
foto do desafio. É incrível. Um pessoalzinho muito bom, hein? Porque tô recebendo foto do desafio e eu fico pensando o que essas pessoas vão fazer depois de assistir as aulas, porque já tá ótimo. E só detalhe, tá? Só aqui embaixo é um pouquinho mais amarelo, vem aqui, ó. Coloca esse amarelo. Aqui em cima ele tem uma sujeirinha de um azul, assim, tipo um... Bota a sujeirinha ali. Se achar que foi demais, limpa. Vocês não estão vendo os detalhes, né? Pronto. Bom, vai terminar a parte 1. Eu vou parar. Eu vou desligar. Salvo a live como parte 1. E eu já volto. Quem conseguir assistir a parte 2, beleza. Mas se não, se alguém tiver que ir, eu vou deixar ela salva, como sempre, ali como é o nome? IGTV, tá bem? Já volto pra gente terminar o nosso galinho. Oi, 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 bem-vindos à parte 2. Voltamos. A nossa camada já tá seca. Já vou tirar o sal, tá? O jeito que eu tiro o sal é com uma escovinha de dente velha, porque nem sempre a gente consegue tirar com o dedo, tá? E aí eu gosto de tirar com uma escovinha de dente. E também é legal porque com o dedo, caso a gente vá numa área que tá ainda muito molhada a área, a gente faz um estrago grande. Se a gente vai com a escovinha, ainda fica com o movimento das cerdas. Tá? Tenha certeza que tá seco, tá? Eu não tenho. Parece que eu tô esfregando um sapato, mas não, tá? Tá bem de boa, minha mão tá bem leve. Se vocês tiverem aquela escovinha pra tirar a borracha, sabe? Eu não tenho aquela escova. Aquela lá vai te ajudar bastante. Vocês já conseguem ver a diferença do... até legal que eu fiz assim, porque me perguntaram qual é a diferença. Que às vezes tu coloca tinta, Ana, no papel molhado e às vezes tu não coloca no papel molhado. Qual é a diferença? Como é que tu sabe quando tu vai molhar antes do papel? Como é que tu sabe quando tu vai fazer a técnica de molhado no molhado e quando tu vai fazer a técnica de molhado no seco? Qual é a diferença? Esse galo aqui, ó, foi feito com papel úmido já, tá? Foi feita a técnica de molhado no molhado. E esse aqui foi feito molhado no seco. Vocês conseguem ver a diferença? Eu não sei se vocês conseguem, porque esse galo aqui tá meio que na sombra dos comentários. Peraí que eu sou um pouquinho noiada com a questão do sal aqui. Eu vou tirar da minha frente, porque eu não gosto dessa sensação de peliquenta aqui. Tá, então, esse aqui foi feito, eu umedeci o papel e coloquei a tinta. Claro que aí a gente tem mais efeito, porque a gente consegue fazer com a própria tinta, efeito, é legal também. E esse aqui eu fiz direto. Esse aqui fica muito mais pigmentado do que esse aqui, então vai depender do resultado que tu quer obter, tá? Então, se tu quer fazer uma camada bem suave, vai com ele molhado. Agora, se tu quer já que fique pigmentado, eu acho que assim fica mais, tá bem? Nosso galinho tá quase pronto, bem dizer, tá? São só alguns detalhes que vão destacar mais as partes importantes dele. Pequenos detalhes, mas aqui
all about the details. Então a gente vem aqui com essa mesma misturinha, tá? Esse aqui é o Cadmium Red, com um pouquinho do Ultramarine Blue. Eu também tenho uma quedinha pras manchinhas. Por isso que eu não tenho muito regra, assim, porque dos dois jeitos eu gosto. Não tenho muito essa... O que eu acho mais importante é saber como chegar lá. Eu intensifiquei demais, não queria intensificar tanto. Aqui eu gosto de deixar esse contraste aqui bem grande, porque aí a gente consegue ver que se você já viram um galo, mas ele tem essa partezinha aqui de um lado e tem a mesma coisa do outro. Eles são separadinhos, tá? Então a gente só tá vendo a parte de lá. Deixa eu só gritar aqui pra ver se alguém me traz um café, peraí. Ô, amor. Amor. Me traz um café. Obrigada. Ainda tô na live. Te amo. Iba, ganhei um café. As lives de hoje vão ficar salvas. Não consegui assistir toda a primeira porque... não fica triste, tá salva, já tá lá. Tá? Pelo menos eu deixei subindo a live, tá? Mas já tá lá. E vou deixar essa parte 2 aqui também salva, fica tranquila, né? Olá! Obrigada. Obrigada. Tchau. Ganhei um café. Deixar aqui pra não ter perigo de eu botar na água. Tá. O que eu tava falando? A live tá salva, tá? A primeira. Só uma vez que o Instagram aprontou pra mim. E eu acho que não foi nem o Instagram. Eu culpo o pobre do Instagram, mas eu acho que foi, sabe o quê? Meu celular. Porque não tem razão do Instagram não salvar. E o meu celular tava muito quente. Então eu acho que deu algum chute nele e ele parou de funcionar. E aí ficou com a tela congelada, sabe? Tipo, pedindo pra eu salvar. E eu desesperada. Barbilhão. Tá aí uma coisa que a gente não aprende todo dia. A parte de baixo, então, é barbilhão. Eu aprendo uma coisa nova todo dia. Ontem eu aprendi que eu chamo errado. Eu pinto umas aquarelas... Obrigado pelo nome aí. Barbilhão. Agora nunca mais eu chamo de coisa. Eu chamo de barbilhão agora. Ontem uma aluna me disse: Ana, preciso te dizer uma coisa. Esses trabalhos que tu chama de abstratos, eles não são abstratos. Desculpa te dizer isso. Porque a gente consegue ver forma nos teus abstratos, então não é abstrato. Eu pensei... Meu mundo caiu, entendeu? Eu pensei, como assim? E daí ela disse que não tá na categoria abstrato. Aí eu cheguei a mudar até o nome lá, não é mais abstrato. Então eu aprendi uma coisa nova. Ontem uma coisa nova hoje. Abstrato é quando a gente não consegue ver, né? Quando a gente olha e tem uns splash de tinta ali. Agora se aquele splash de tinta ali representar alguma coisa, se parecer uma árvore, se parecer alguma coisa assim, aí já não é mais, entendeu? E aí eu pensei, sim, faz todo sentido mesmo, né? Abstrato é uma coisa que... Abstrato. Barbilhão. Se eu tivesse um cachorro, eu ia dar o nome de Barbilhão. Vem cá, Barbilhão.
barbilhão. Tá? Eu só tô usando aquela mesma misturinha, tá? De vermelho com azul, pra gente intensificar. Não tô fazendo contorno nenhum, não é essa a minha intenção, tá? Mas algumas regiões são mais escurinhas, porque faz uma sombra. E aí, ó, só isso que a gente tá fazendo aqui em cima tem, ó, te destaca mais. Fica mais bonito. Aqui embaixo do olhinho, ó, eu não exagerei tanto, e precisa ser bem exagerado, porque é bem fundo aqui, ele tem uma olheira. Também só quer ficar fazendo coisinha com as galinhas. Vocês já viram um galo? Ele é muito sem vergonha. E aí depois fica com olheira, não dorme bem, né? Isso que dá, meu querido. Ó, tem uma olheirona aqui. Provavelmente isso aqui tem até nome, eu vou parar de falar besteira. Tá, a gente já consegue ver que o olho, ó, pra frente. E aí, se tu quiser usar a pontinha do teu pincel e primeiro que pra destacar bem, a gente pode usar um pouco mais de vermelho. Aqui, ó, nessa região aqui, porque daí a parte de cima destaca mais. Tá? Afasta um pouco, dá uma olhada de longe. Eu acho que já tá bem bom, viu? Eu acho que já tá... Aqui eu queria queria que tivesse ficado um pouquinho mais... um pouco mais divertido. Mas também nada me impede de depois colocar mais uma camada aqui em cima, com muito cuidado, muita cautela, muito amor. A gente coloca mais uma camada de água e pode fazer a mesma coisa. Vou até fazer agora. Lembra que tudo que a gente não tem muita certeza, pode dar cagada. Então, pra não ter frustração, fica aí sabendo que pode acontecer uma cagadinha. Mas a aquarela é experimentação. Já dizia o poeta, então a gente experimenta. Ó, umedeci. Você poderia disponibilizar o desenho do galo? Sim, vou colocar nos stories, tá? O do macaquinho eu não botei porque ontem a gente me perguntaram até, eu mandei pra pessoa do macaquinho que me pediu. Mas ontem não foi a live do macaquinho. Foi do olho. E o macaquinho foi só pra gente finalizar e aproveitar ali o momento. Mas o dos olhinhos eu coloquei, tá? Ó. Vou proteger minha mesinha aqui porque ela mancha. Ela não é vernizada, então ela mancha. Isso aqui que a gente tá colocando aqui é o sépia, tá? Sépia, sépia. Vamos pegar um pouquinho do Burnt Sienna. Tá, também não muito, porque né, nós não queremos correr tanto perigo assim. Opa, meu dedo. Agora, esse aqui é o ventilador pobre. Vou botar um pouquinho do... um espirrinho mais aqui. Proteger. Vou botar um pouquinho, sabe do quê? Não vai dar muito efeito, mas vou botar ali na cabeça dele um pouquinho mais. Não vai dar tanto efeito porque aqui, quanto mais pigmentada a cor, tipo, quanto mais escura, quanto mais, ou assim, imagina um marrom, imagina o vermelho, um azul, mais o efeito do sal e da água vai aparecer. No amarelinho quase não vai aparecer, mas... te tenta, tá? Só um pouquinho. Aproveitar aqui. Eu salgando a comida sou assim também. Eu coloco um pouquinho. E daí, de repente, eu coloco tudo. Eu sou bem louca. Deixa eu só pegar o spray aqui.
Agora a gente tampa aqui, peraí. Tira o excesso, tapa aqui onde tu não quer molhar. Porque o que acontece? Se a gente for colocar onde tá seco, não vai ter o mesmo efeito. Eu não curto tanto o efeito de spray onde tá seco, tá? Eu gosto do efeito onde ainda tá úmido. Aqui. Assim. Também não vamos exagerar, né? Deu. Deixa assim, depois seca. E a gente já tem muito mais efeitinho aqui. Ih, cheguei a molhar aqui o meu tchuk-tchuk aqui. Como é que é? Meu barbilhão. É barbilhão, né? Barbilhão. Ai, só um pouquinho que eu molhei o barbilhão. Pronto. Sequei o barbilhão. Acho que é isso, né? Acho que tá ok nosso galo. A diferença dos dois. Esse aqui tá bem mais apagadinho mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas depois na foto que eu vou postar vocês vão enxergar melhor. Ele tá bem mais apagadinho que esse aqui. O que eu preciso aqui seria mesmo um papel novo, mas eu deixei o papel toalha lá na cozinha. Adoro essa musiquita. Eu deixei lá na cozinha, então eu tô só com um cotoco de papel aqui. Tá. Isso aí. Agora vocês têm todo o passo a passo do galinho. Eu vou colocar agora a foto do galinho, do cocoricó. E depois de seco, se a gente encontrar mais um detalhe. Vocês conseguem ver a importância de colocar sombra e fazer a luz aparecer, ou então ajudar ainda a sombra a aparecer, que a gente consegue ver que aqui, ó, é mais profunda essa parte aqui, ó. Aquela parte lá, o barbilhão aqui, ó, é mais na frente do que essa parte aqui que tá mais escura. A gente consegue ter muito mais essa volumetria quando a gente trabalha muito bem as cores, a sombra, principalmente a sombra, pra gente ter luz, né? Virou importância. Vou colocar mais um desenho aqui. O biquinho é um pouquinho mais escuro aqui. Aqui tem a parte de baixo, ó, que não tá tão... Vou colocar só um pouquinho do azul aqui, mais. Aqui um pouquinho mais escuro também. Pra gente ter essa profundidade no bico, né? Lá dentro do biquinho. Aqui ele vem quase até aqui na frente. Eu só não tô vendo aquele buraquinho do nariz dele, mas esse aqui não tem. Esse aqui só não tem. É um galo diferente. Aqui. Ok. Aqui, tá? Para, que tem mais uma coisinha. Aqui ele também tem essa diferencinha aqui, ó. Pra não ficar tão marcado, a gente pega nosso pincelzinho e limpa. Belezura? Belezura. Acho que tá ok. Aqui tem uma partezinha mais vermelha. Se vocês me deixarem, eu vou ficar aqui até amanhã, porque sempre tem uma coisinha pra melhorar. Mas a gente precisa ter a noção de parar, senão
a gente estraga. O que eu gosto muito o efeito que eu gosto muito na aquarela é esse efeito de primeira camada. Em algumas aquarelas a gente faz várias camadas, né? Dependendo do que a gente quer adquirir. Por exemplo, quando a gente tá pintando uma plantinha e tal. O próprio doguinho, às vezes a gente faz mais de uma camada. Mas eu acho muito legal também fazer em uma camada só algumas coisas. O galinho aqui a gente fez a crista e o barbilhão numa camada só. E eu acho de uma beleza tão grande que quando a gente acerta assim de primeira, quando a gente tá contente com a primeira camada, eu acho legal. Então não é uma regra, tá? Ter que ter sempre muitas camadas. Dos dois jeitos é legal e dos dois jeitos tem coisa diferente, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Foi mais um bichinho. Hoje a gente termina a semana de live, porque o que acontece? Eu fiz essa semana inteira de live, fiz uma semana por dia, porque é uma semana mais tranquila, não peguei nenhuma encomenda essa semana, porque é a semana mais tensa, porque é a semana que a gente está iniciando com alunos novos, então sempre tem muita pergunta, é muito e-mail para responder, eu dou suporte para as pessoas quando vêm me perguntar sobre o exercício do curso, sobre o desafio, então eu acabo ficando bem mais, não off, né, mas bem mais ocupada. Então, essa semana que é a semana de venda, a semana que a gente está fazendo as matrículas é um pouco mais tranquila, mas as próximas semanas vão ser um pouquinho mais intensas. E aí, então, eu não vou fazer todos os dias live, mas eu prometo que eu venho uma vez por semana aqui, trazer alguma coisa legal pra vocês. Tá bem? Os alunos do Pint Pet continuem arrasando. Vou colocar mais um solzinho, né? Porque eu gosto de tempero. Continuem arrasando. Tô adorando receber as fotos. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail. Ou então mandem mensagem ali no Instagram que eu respondo vocês. Tá bem? E pro pessoal que ainda não se matriculou, é somente até hoje à noite, tá? 23h59 tá saindo do ar o curso. Daí a gente fecha, dá atenção para esses alunos e aí era isso. Tá bem? Obrigada pra quem assistiu até aqui. Não te preocupa que a live vai ficar salva. Parte 1 provavelmente já tá lá, porque pelo menos eu subi ela. E agora a parte 2 eu vou salvar. Tá bem? Que bom nisso. Depois me manda fotos, tá? Beijo pra vocês. Bom final de semana. Aproveitem aí o friozinho. Tomem chocolate quente. Fiquem em casa e usem máscara. Se cuidem. E é isso. Beijo pra vocês. Tchau.